Bem-vindos ao canal Meoraita. Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário também. E compartilhe com seus colegas para aprenderem mais sobre a Torá Sagrada. Vamos analisar um versículo de Eclesiastes, Kohelet, que nos ensina algo muito interessante sobre astronomia, que nem todo mundo presta atenção nestes detalhes. O versículo diz, Kohelet, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6. Diz o versículo sobre o sol. Holech el darom, o sol segue para o sul, vesovev el tzafon, e ele dá a volta pelo norte. Sovev holech haruach, ele dá a volta, e ele segue segundo o seu espírito. Ve'al sevivotav shav haruach, e pela sua volta, ele retorna pelo seu espírito. É muito comum nós aprendermos lá na pré-escola que o sol nasce no leste, se põe no oeste, e ao meio-dia ele está a pino bem em cima da nossa cabeça. A realidade não é exatamente esta. Existe uma leve inclinação do sol. Isto que nós aprendemos na pré-escola é válido somente na linha do Equador. Em todo o restante do globo é diferente. Antes de nós explicarmos melhor sobre isso, é importante lembrar de alguns fatos. Em primeiro lugar, nós sabemos que movimentos entre corpos são relativos. Ou seja, quem dá volta em quem e quem gira por onde? É o Sol que gira em torno da Terra ou é a Terra que gira em torno do Sol? Depende de qual ponto você toma como referência. Segundo lugar, nós temos que deixar claro que a Torá, quando fala sobre o Sol, leva em consideração o hemisfério norte. Isso por dois motivos. Primeiro, é o lugar onde fica a terra de Israel, o coração do universo. Em segundo lugar, a maioria da população mora, e morava certamente, no hemisfério norte. Dito isto, vamos ver, não exatamente nas proporções corretas, logicamente, mas é apenas para ilustrar. Nós temos aqui o globo terrestre, o Sol, e como nós sabemos, o eixo da Terra é levemente inclinado em relação ao Sol. E, portanto, a Terra está aqui girando. Percebe-se que o Sol, em relação ao hemisfério norte, está deslocado para o sul. E o Sol, em relação ao hemisfério sul, está deslocado para o norte. E daí, que quando você vai comprar uma casa, por exemplo, em Israel, você vai procurar face sul, porque você quer que a casa tenha sol mais tempo durante o dia. E, por exemplo, no Brasil, quando você compra uma casa, você procura uma casa que seja face norte, porque você quer que a casa esteja mais ensolarada durante o dia. A Torá geralmente, quando se relaciona e fala sobre os astros, toma como ponto de referência a Terra, onde nós moramos. Então nós consideramos que a Terra está parada, entre aspas, e olhamos para os astros em movimento. Isso facilita muito, porque é o ponto de vista que nós temos em relação aos astros. Então, se nós formos olhar o que acontece com o Sol, é o seguinte. Diferente daquilo que nós aprendemos na pré-escola, que o Sol faria uma volta nesse sentido assim, retinho, nascendo no leste e se pondo no oeste, mas na realidade, o Sol tem um ciclo
levemente inclinado para um dos lados. No hemisfério sul, que nós falamos para o norte, no hemisfério norte para o sul. Afinal de contas, o que define se nós estamos no verão ou no inverno é a inclinação da Terra em relação ao Sol. Se ela está assim ou se ela está assim. Isto varia porque a Terra está girando em torno do Sol com o eixo sempre na mesma posição. E por isso vai depender de qual lado que ela se encontra do Sol. Se o hemisfério norte está um pouco mais próximo do Sol ou um pouco mais distante do Sol, para qual lado está inclinada a Terra naquele momento. Isto fará a seguinte diferença. Como nós falamos antes, a elipse que o Sol dá a volta em torno da Terra tem sempre o mesmo tamanho. O que vai depender agora é quanto desta elipse está acima do nosso horizonte e quanto está abaixo do nosso horizonte. E por isso, no inverno, esta elipse tem a sua minoria na parte onde nós estamos e a maioria do outro lado. E por isso, o dia será mais curto e a noite será mais comprida. No entanto, no verão o que acontece é que a maioria desse ciclo do Sol acontece quando ele está acima do nosso horizonte. E por isso, nós temos um dia mais longo e uma noite mais curta. Isso significa que se o Sol nasce aqui no leste, ele faz esse ciclo desta forma, tendendo a ir o Sol para o sul, e depois ele volta a descer no oeste. Mas ao mesmo tempo que acontece esse ciclo aqui, por cima do horizonte, à noite o Sol continua a sua elipse. O Sol dá a volta pelo lado contrário e finalmente volta para o leste para nascer novamente, e assim vai sendo feito este ciclo. Esta elipse que o Sol faz, parte dela por cima do horizonte e parte dela por baixo do horizonte à noite, é sempre igual. A elipse tem o mesmo tamanho. No entanto, varia qual a parte que está acima e qual a parte que está abaixo do horizonte. Isso vai depender das estações do ano. Então vejam só que interessante. No verão, o Sol, no hemisfério norte, nascerá um pouco mais tendendo ao norte e seguirá até o ponto mais alto, que é para o lado sul, e depois ele retorna e se põe no oeste, tendendo mais para o lado norte. No inverno, esse ciclo vai ser diferente. O Sol nascerá no lado leste, tendendo um pouco mais para o lado sul, se levantará a pino, tendendo para o lado sul, e depois o Sol se põe no oeste, tendendo mais para o lado sul. E aqui nós podemos comparar qual é a trajetória do Sol no verão e no inverno. E essa trajetória acontece exatamente o oposto à noite. Por isso, no verão, nós teremos uma parte maior de Sol e depois ele vai fazer o ciclo igual aqui, no inverno, pelo outro lado. À noite, ele fará um ciclo menor pelo outro lado. E por isso a noite será mais curta. No inverno, nós teremos o contrário. O ciclo do Sol na parte do dia será mais curta. E, no entanto, a complementação à noite será cumprida como seria no verão deste lado. E por isso que nós temos os dias mais longos no verão e dias mais curtos no inverno.
O que isso tem a ver com Eclesiastes, Kohelet? O versículo em Kohelet está nos dizendo que o sol segue de dia, roler, ele vai para o lado sul. E quando ele dá a volta, quer dizer, ele dá a volta pelo outro lado do globo, ele dá a volta tendendo para o lado norte. Ele sobe por aqui indo para o sul, e quando ele desce, ele faz o ciclo para o lado contrário, indo para o norte. E teremos uma variação entre verão e inverno. Sovev, sovev, rolech haruach. O sol dá a volta e dá a volta e segue segundo o seu espírito. Ou seja, depende se nós estamos no verão ou no inverno, qual vai ser o trajeto dele. Se ele virá mais do norte ou ele virá mais do sul. Qual é a parte que ele passa aqui em cima? Ele passa quando está claro ou ele passa por aqui quando está escuro? É interessante que quanto mais ao extremo nós tivermos, o sol será mais extremo. O sol nascerá no verão muito mais ao norte e se porá também muito mais ao norte. E no inverno ele nascerá muito ao sul e se porá muito ao sul, tendo um ciclo, logicamente, bem menor por conta disso, no inverno, e tendo um ciclo muito maior por conta disso, no verão. E este, portanto, é o motivo da diferença que nós temos dos dias mais longos no verão e dias mais curtos no inverno. Isso faz, logicamente, diferença para todos os horários em relação às mitzvot que nós temos para cumprir durante o dia. Isso faz diferença para, por exemplo, jejuns diurnos. É muito mais longo um jejum no verão do que um jejum no inverno. Isso tudo está expressado neste versículo de Eclesiastes, Kohelet, capítulo 1, versículo 6. Um detalhe interessante é que, logicamente, existe um momento do ano onde o sol nasce exatamente no leste, se põe exatamente no oeste, embora o sol vai tender a fazer a curva pelo lado sul, que é no início da primavera e no início do outono. Neste momento, o sol está exatamente no meio. No verão, ele nasce tendendo mais para o lado norte, e no inverno ele nasce tendendo mais ao sul. Preste atenção, você verá isso. Logicamente, se você mora no hemisfério sul, é o contrário do que nós falamos, mas você perceberá que existe uma diferença bem grande do local onde o sol nasce e se põe entre verão e inverno. No caso de Israel, essa variação é a variação de 23 graus mais para o norte e 23 graus mais para o sul, quer dizer uma variação de verão a inverno de 46 graus. Em São Paulo, o número é similar. Preste atenção a partir de agora, verifique na sua casa, principalmente quando você está num lugar que tem um horizonte melhor para se enxergar, preste atenção onde o sol nasce, onde o sol se põe, e você constatará tudo que nós mencionamos hoje. Um forte abraço diretamente de Jerusalém e até a próxima, se Deus quiser.